fica com a tua palavra em nossas mãos, cultuando, aprendendo do Senhor, enriquecendo também, claro, Senhor Deus, a nossa vida. Aqui, Deus querido, eu quero de uma forma especial entregar em tuas mãos essas duas causas que aqui foram mencionadas. Que o Senhor possa consolar, confortar o coração dessa mãezinha que perdeu o filho. Que o Senhor possa, Senhor Deus, falar aos seus ouvidos, que ela possa escutar a tua voz e assim ser consolada pela esperança do retorno de Jesus. A tua palavra nos diz, Senhor Deus, que quando tu vieres nas nuvens dos céus, o Senhor com uma voz poderosa vai trazer novamente à vida todos aqueles que um dia te aceitaram. E nós, Senhor Deus, acreditamos nessa promessa. Também queremos te pedir, Pai eterno, pela saúde da nossa querida irmã, que o Senhor possa estar agindo em sua vida, concedendo, Senhor Deus, a ela aquilo que for necessário para que ela se mantenha saudável e assim continue aprendendo mais do Senhor. Agora, Deus Espírito, nós vamos estudar a tua palavra e suplicamos que o Senhor, aquele que inspirou os autores a escrever, possa nesse momento, Senhor Deus, também estar conosco, sendo o nosso professor e nos ajudando assim a crescermos juntos na graça e no conhecimento da tua palavra. Ó Deus bendito, estenda sobre essas pessoas as tuas poderosas bênçãos. Que nós, Senhor Deus, tenhamos no nosso coração um lugar todo especial para a tua morada. E assim, juntos possamos, Senhor Deus, um dia estar preparados para o grande dia do retorno de Jesus. Abençoe também as pessoas que indiretamente escutam essa voz. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar ao coração dessas pessoas. Nós oramos, suplicando essas bênçãos em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bom, queridos amigos, chegamos então ao nosso terceiro capítulo aqui do livro do profeta Daniel. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorânia. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhão, bairro Alvorânia, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite de sexta-feira do dia 14 de novembro de 2025. Este é o meus professor amigos, então Kleber. Chegamos aqui ao nosso terceiro capítulo do livro do profeta Daniel. Vamos então seguir aqui aprendendo, crescendo, né? Na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bom, Daniel 13, ele descreve uma história surpreendente dos dias atuais de Daniel, certo? Que tem o seu paralelo nos últimos dias mostrado em Apocalipse. Vocês vão entender uma coisa. Eu falei para vocês, algumas sextas-feiras atrás, que o livro do profeta Daniel ele tem um paralelo entre Daniel e Apocalipse, tá? E hoje, basicamente, a gente vai ver isso aqui no capítulo 3, tá certo? Então, a história que nós vamos ver, ela tem, digamos, também assim um cumprimento lá em Apocalipse, que logicamente o Apocalipse trata dos nossos dias, certo, amigos? Então, seguimos aí. Nós terminamos o capítulo 2 do livro de Daniel com Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia na época, né? Muito impressionado com a sabedoria dos judeus, dos meninos ali, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E muito impressionado ainda também com o que Deus havia revelado para Daniel. Vocês estão lembrados do estudo de sexta-feira passada? Nabucodonosor teve um sonho. Ele não lembrava do sonho. E ele ficou muito perturbado, né? Porque para um rei caldeu, certo? Quando ele sonhava e ele esquecia, era uma ideia, né, que eles tinham de que o seu Deus estava muito chateado com ele. Então ele ficou muito preocupado, porque ele sonhou durante a noite e não conseguia se lembrar. E aí nós vimos sexta-feira passada que ele mandou matar todos os sábios, porque ninguém sabia revelar o sonho, até que Daniel chegou para ele e disse assim: espere um pouco, rei. Existe um Deus nos céus que revela mistérios, tá? E ele vai revelar para você o que foi que você sonhou. E então o capítulo 2 diz que Daniel, além de falar para Nabucodonosor qual era o sonho que ele tinha tido, ele ainda trouxe para o rei a sua interpretação. E aí nós vemos que Daniel 2 fala que o rei sonhou com uma estátua, aí está a estátua, ó, e a cabeça era de ouro, os braços e o peitoril ali de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro, e os pés era ferro misturado com barro, certo? Então, a gente termina ali o capítulo 2 com o rei Nabucodonosor impressionado, certo? Com aquilo que Deus havia revelado por meio do profeta Daniel. E aí,
no versículo... Pode passar, aí está Nabucodonosor. No versículo 46 e 47 do capítulo 2 ainda, o rei, ele diz isso daqui, ó. Os versos 46 e 47 de Daniel 2. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Olha só, né? Que atitude tomou Nabucodonosor depois que Daniel revelou para ele o sonho que ele havia tido. Ok? Então a Bíblia diz que ele se prostrou perante o rei e ordenou que eles fizessem oferta de manjares, suaves, perfumes. E disse também o rei a Daniel, ele falou assim, ó: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Nós temos então aqui o encerramento do capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor reconhecendo Deus como sendo soberano, aquele que revela, né, os sonhos, o único. Nós aprendemos isso também sexta-feira. Você que está nos assistindo aqui, ó, no canal, o único que pode revelar o futuro. Não existe ser no mundo nenhum, nem com bola de cristal, nem com búzios, nem com carta, nem com borra de café, certo? Nem com nada que seja capaz de revelar o futuro. Somente Deus é capaz de revelar o futuro. Por quê? Porque Ele já está lá. Deus, ele está além do tempo, né? Ele é atemporal. Ele está no passado, no presente e no futuro. Foi isso que nós aprendemos então no capítulo 2. E aí nós temos então o reconhecimento de Nabucodonosor para com Deus, né? O Deus Criador. Seguimos. Acontece que, pode passar, no capítulo 3, alguns anos depois, cerca de 9 anos, tá? Ó, entre o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 3 de Daniel, passam-se cerca de 9 anos. Vocês percebem que no capítulo 2, no finalzinho ali, Nabucodonosor ele reconhece o Deus dos céus, né? Porque Daniel havia revelado para ele sobre a estátua. Aí chegamos no capítulo 3, que é o nosso estudo desta noite. E aí no capítulo 3 o que acontece? Algum tempo se passa e aí o rei Nabucodonosor, diz o texto, ó, ele fez uma imagem. No capítulo 2 nós temos uma estátua, tá? Capítulo 2 de Daniel diz que nós temos uma estátua, de que ele sonhou com uma estátua. E no capítulo 3 o rei manda construir uma imagem. É diferente, certo? Não é que talvez tenha sido a mesma coisa, mas uma imagem, ela é diferente do original. Então, o texto diz assim, ó: o rei fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Levantou-a na campina de Dura, na província da Babilônia. 60 côvados de altura. Você sabe quanto é um côvado, ou quanto mede um côvado? É uma medida dos tempos bíblicos, né? Mas um côvado, ele mede da mão de um homem, ou de um braço de um homem, certo? Da ponta do dedo até o cotovelo. Em média, isso dá 45, 50 centímetros. Então, um côvado, ele mede da ponta do dedo aqui de um homem, certo? Até o cotovelo. Levando em consideração que o povo judeu, né, o povo hebreu tem uma estatura, digamos assim, mediana, 50 centímetros. A estátua, a imagem que o rei Nabucodonosor manda construir na campina de Dura, diz a Bíblia que ela tem 60 côvados. Se a gente arredondar aí para 50, logo a estátua tem quantos metros? Quantos metros? 30 metros de altura. Muito alto, né? Uma estátua com 30 metros de altura, bem maior que essa, mas muito maior que essa árvore. E ela tem 6 metros de largura. Ok? Então, imaginem só vocês, que esse rei manda construir essa imagem, e a Bíblia diz que essa imagem ela
toda feita de ouro. Imagine só quanta riqueza tinha esse rei. Toda feita de ouro. Agora, o capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor sabia que a estátua não era toda de ouro. Ela era ouro, prata, bronze, ferro. Os metais iam sendo desvalorizados. Daniel havia dito para eles assim: olha, rei, você é a cabeça de ouro, mas você vai passar. Acontece, amigos, que Nabucodonosor ele era rei de Babilônia. Hoje nós não temos essa dimensão, mas Babilônia foi um dos maiores impérios que já passaram por esse planeta, tá? E Nabucodonosor ele era um exímio construtor. Ele gostava muito de construir, né? Templos, palácios. Vocês sabiam que Nabucodonosor ele foi o responsável por construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Sim, lá em Babilônia existia um jardim, e foi descoberto isso, né, alguns anos atrás por um arqueólogo. É um jardim que ficou conhecido como o Jardim Suspenso da Babilônia. Então era algo assim, ó, maravilhoso. Eu imagino que um dia ele se levantou e olhou para aquela beleza toda, né, de Babilônia e pensou: rapaz, Daniel disse que meu reino vai passar, mas ele não vai passar coisíssima nenhuma. Então ele manda construir uma imagem toda de ouro. Pode passar aí. Com a ideia, né? Com a ideia de, olha só, a imagem toda de ouro. Não tem a diferença dos metais, né? Parece que ele esqueceu aquilo que Daniel havia dito a ele. E faz ela toda de ouro, com a altura de 60 côvados de altura e 6 de largura. Então era muito alto esse monumento criado por Nabucodonosor. Pode passar, Bruno. E qual era o objetivo então da estátua? No versículo 2 nós vemos o objetivo. Vou mostrar aqui para vocês o próximo slide. Qual era a intenção de Nabucodonosor quando ele edifica essa imagem toda de ouro? O texto diz assim, ó: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que eram espécies de governadores, né? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros. Ele manda reunir todas as autoridades das províncias, né? Porque Babilônia existiam algumas províncias, satrapias, né? Por isso que tem o nome de sátrapas. Eram administradores. Ele manda reunir todas essas autoridades e também todas as pessoas. Para quê? Qual era a finalidade da construção da estátua? Seguimos o texto. Versículo 3. Ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista se ajuntaram, né, os sátrapas, do bairro de Alvorene. Estamos exatamente a rua Luiz Guimarães, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E este é o professor e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Qual que era a ideia de Nabucodonosor? Eram que as pessoas adorassem a imagem que ele havia feito. Nós temos os 10 mandamentos que norteiam a vida do ser humano. Não é do cristão, não é do católico, não é do evangélico. Os 10 mandamentos, ele norteia a vida das pessoas. Deus deu a você, Deus deu a mim essa lei, porque tudo funciona com lei. Até na sua casa tem lei, tem ou não tem? Hã? Você tem uma hora para dormir, não tem? Tem. Certo? Você acostuma a dormir naquela hora. Você tem um horário de comer. Isso tudo são leis. A gente põe, por exemplo, lá em casa eu tenho 4 meninas, né? E aí a gente põe então limites. E esses limites é para o mal delas. O que vocês acham? Hã? Quando um pai impõe um limite para um filho, ele está querendo o mal do filho? Não. Pelo contrário. Ele quer o bem do filho. Ele quer proteger o filho. Então Deus, que é o nosso pai, amém? Ele é o nosso protetor, ele também instituiu leis para nos proteger. E aí, no segundo mandamento, a Bíblia diz que Deus orienta o povo para que eles não adorassem imagem de escultura. Logo, Nabucodonosor está pedindo que as pessoas
desobedeçam a Deus, adorando aquela imagem. E nós devemos adorar somente a quem? Ora, o nosso Criador. Por que eu vou me prostrar diante de uma imagem, né? Por que eu vou adorar uma imagem se eu tenho um Criador que me ama, me sustenta, cuida, não é verdade? Então, essa era a finalidade por trás, digamos assim, daquela reunião, né? A adoração da imagem que Nabucodonosor havia feito. Seguimos. Culto nisto, ao ar livre, o arauto apregoava em realização da igreja ordena-se a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas. Quando vocês ouvirem o som da música, e era mais ou menos assim, de sexta-feira do dia lá, 14 erguida, de novembro de 2025. E aí, uma pessoa ia dar um sonido. É chamado essa pessoa na Bíblia de arauto. E aí, quando ele desse a ordem, todos os músicos iam tocar uma música. E aí a Bíblia traz pra gente ali uma lista dos instrumentos musicais. Saltério, gaita de foles, que mais? Cítara, harpa, pífaro, toda sorte de instrumento musical ia tocar. E aqui, amigos, ó, no momento que tocasse a música, todas as pessoas tinham que se dobrar diante da estátua e adorar a estátua. Essa era a ordem. E se não fizessem isso, Kleber, o que a Bíblia diz? Eles eram... Você sabe que para manusear ouro, né? Quem tem ouro aqui em casa? Quem tem ouro? Quem tem ouro aqui em casa? Você sabe que para manusear ouro, para purificar ouro, sabe o que acontece? Onde é que se purifica ouro? É no fogo, certo? Tirar as impurezas e aí extrair, né, o valor desse metal. Agora imaginem só vocês, que para ele edificar uma imagem desse tamanho, ele tinha que ter muito fogo, não é verdade? Então o rei disse assim, olha gente, se alguém não se curvar diante da imagem, vai ser lançado na fornalha que eu mandei acender para construir a estátua. A ordem era, vocês vão se dobrar e adorar. Quem não fizer isso vai ser jogado na fornalha. E lógico, vai morrer. Era um decreto de morte. Então, seguimos. Seguimos aqui. Culto e aí está ao ar livre, então uma iniciativa e realização da Igreja Adventista o decreto de morte no versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí estava a ordem do rei. Do dia 14 de novembro de 2025, vou tocar a música, véspera do dia da proclamação da República Federativa do Brasil. Amanhã será feriado. Seguimos. O que acontece então nessa história? Amigos, nós temos então aqui um quadro completo. Esse quadro ele apresenta pelo menos 5 partes. Primeira parte desse quadro: a soberania de um rei ou de uma pessoa, soberano poderoso, que era quem? Nabucodonosor. Uma imagem falsa. Por quê? Porque no capítulo 2, a estátua ela tinha diferença de metais. Aqui, a imagem é falsa porque ela é toda de ouro. Então ela é falsa. Certo? 3. Uma adoração forçada, porque ninguém estava ali de livre e espontânea vontade. Ei, amigos, olha aqui para os meus olhos azuis. Grava aqui, Afonso, meus olhos azuis. Eis a diferença de Deus e do nosso inimigo. Deus não quer que nós o adoremos de forma forçada, tá? Ele é gentil, ele bate a porta, ok? Ele convida. Já o inimigo não, ele força a entrada. Aqui nós temos então uma adoração forçada, por quê? Porque quem não adorasse ia para o fogo, certo? O quarto tópico desse quadro completo: a união da igreja com o Estado, porque a gente está ali no momento de adoração, sendo dirigido pelo Estado, né, que era Babilônia.
que era o rei. E por fim, então, a pena de morte, certo? O decreto de morte. Seguimos, vamos agora fazer então um paralelo aqui com Apocalipse e Daniel. Pergunta que não quer calar. Isso poderia acontecer novamente? Ou foi só há 2.500 anos atrás? Será que isso vai se repetir novamente? E aí quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós aprendemos, sabe o quê? De que vai se repetir. Tudo isso que aconteceu há 2.500 anos atrás se repetirá. Sabe por quê? Olha só o paralelo de Daniel 3 e Apocalipse capítulo 13. Ó. Nós temos aqui esse paralelo apresentado na Bíblia. Pode passar, Bruno. Daniel 3:1. Não, pode voltar lá. Pode passar. Daniel 3:1. Ele tem ali um paralelo com Apocalipse capítulo 13, versículo 11, perdão. Daniel 3:2, uma imagem falsa. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Daniel 3:5, uma adoração forçada. Em Apocalipse capítulo 13 também aponta, né, essa adoração forçada. Daniel 3:2, uma igreja unida ao Estado. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E Daniel 3:6, a pena de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 diz que também aquelas pessoas nos nossos dias agora, viu, amigos? Nos nossos dias, que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem, também serão penalizados com a morte. Ou seja, a história se repetirá. A história vai se repetir. Nós encontramos esse paralelo. Agora, algo impressionante e interessante. Lá no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia diz que diante daquela multidão que estava ali diante da imagem para adorar, quando tocou a música, três pessoas ficaram de pé. Apenas 3. Toda aquela vasta multidão prostrado. Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Permaneceram de pé. Sabe por quê? Porque eles não adoravam imagem de escultura. A adoração é devida exclusivamente à pessoa de Jesus. Por isso eles permaneceram de pé. E aí o que aconteceu? Olha só, aqui tem um texto bíblico. Pode passar. O que aconteceu? Pegaram esses 3 jovens, levaram até a presença do rei. Disse: Senhor rei, esses 3 aqui não se curvaram diante da estátua. O que é que a gente faz com ele? Lança na fornalha? O senhor rei disse: não, espera um pouquinho. Eu vou dar uma segunda chance. Eu vou mandar tocar de novo a música para que vocês se adorem. Ou para que vocês se curvem e adorem a imagem. Certo? Isso é interessante porque um rei caldeu, ele não voltava a sua palavra. Quando ele dizia, ele tinha que cumprir. Acontece que aqui, por trás dessa cena, está o inimigo. Se aqueles 3 jovens ali fossem lançados na fornalha, eles iriam morrer salvos. E aí quando Jesus voltasse, eles iriam ressuscitar. Como aconteceu, logicamente, posterior a isso, né? E o inimigo não quer que nós nos salvemos. Ele não tem interesse algum que você conheça da palavra de Deus, que você aprenda de Jesus, que você escolha por Jesus. E ele fará de tudo, para poder afastar você dessa finalidade. Então, a Bíblia diz, vocês estão vendo ali Nabucodonosor, a Bíblia está dizendo aqui para que esses 3 jovens: olha, eu vou dar uma outra chance para vocês. Vou mandar tocar a música segunda vez. E aí, quero ver se vocês então vão... E aí, a Bíblia diz assim, ó, um deles, nós não sabemos quem foi, mas um deles falou assim: ô rei, você não precisa mandar tocar a segunda música, não. Nem se preocupe. Fique sabendo de uma coisa: se o nosso Deus, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser, rei, tu fica sabendo também de que nós não nos prostraremos diante da imagem, porque nós prestamos culto tão somente ao Deus do céu. Eles permaneceram firmes, fiéis. E aí sabe o que a história diz? A história diz que o rei Nabucodonosor, pode passar,
mandou pegar esses 3 jovens. Aí está a resposta, né? Ó, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou pegar esses 3 jovens. Diz assim a Bíblia, ó, e Nabucodonosor mandou chamar os homens mais fortes do seu reino. Amarraram esses 3 jovens com cordas, mãos e pés, e conduziram esses jovens até a fornalha. E aí a Bíblia diz que quando eles estavam chegando perto da fornalha, os homens que levaram eles presos, eles morreram. Tamanha era a temperatura daquele fogo. E eles foram lançados dentro da fornalha. Eles foram jogados lá. Olha só. Volta um pouquinho aí. Capítulo 3, versículo 24. A Bíblia diz que aqueles jovens foram para os 3 dentro da fornalha. Os 3. Só que algo sobrenatural aconteceu. Nabucodonosor, diz a Bíblia, que estava olhando para dentro da fogueira, né, para dentro da fornalha. E ele disse assim, ué, mas a gente não acabou de jogar 3 homens? Como é que eu estou vendo ali 4 caminhando dentro da fornalha, conversando dentro do fogo? Como é que isso é possível? E o 4º parece, diz assim o texto bíblico, que ele é filho dos deuses. Sabe o que aconteceu ali, meus amigos? O próprio Cristo, olha só, ele veio para livrar aqueles homens. Vocês podem ver ali na gravura, livrar aqueles homens dentro da fornalha. É uma resposta à fidelidade daqueles homens. Deus recompensou a fidelidade daqueles jovens. A Bíblia tem uma promessa. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, o texto diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, diz o texto bíblico, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ei, amigos, eu tenho uma mensagem especial para o seu coração nesta noite. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena se posicionar ao lado de Deus e da sua vontade e da sua lei. Nós aprendemos algumas sextas-feiras aqui. Sabe, quando eu olho para o mundão, né, a nossa volta, é esse mundo que a gente vive. Ele oferece muitas coisas, de diversas maneiras, de diversas formas. E ele apresenta para a gente, inclusive, um evangelho deturpado. Porque deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando nós somos chamados e aceitamos o chamado de Deus, para Ele entregar o nosso coração e entregar o coração para Jesus. Ei, amigos, olhem aqui para os meus olhos verdes, já estou de boa já. Entregar a vida para Jesus é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. A melhor. Experimenta. Eu convido você a experimentar, a passar essa experiência. Tenha certeza, você será o melhor pai. Você tem filhos? Você será uma melhor mãe. Você será o melhor profissional. Você será o melhor cidadão. Porque quando nós permitimos que Cristo adentre a nossa vida e habite no nosso coração, nós nos tornamos outras pessoas. Deixa eu dizer, a mudança sempre é para melhor. Agora, essa aceitação, ela acarreta também algumas adversidades. Ei, deixa eu dizer uma verdade para você. Ensinam por aí, nos púlpitos de algumas igrejas, que se você aceita Jesus, a sua vida dá uma guinada, da água para o vinho. E isso é uma meia verdade, porque muda de fato. Eu acabei de falar que você se transforma em outra pessoa.
Você que era carrancudo passa a ser mais alegre. Você que era meio explosivo passa a ser mais brando. E você pode até sim ter mais prosperidade, porque Cristo norteia a nossa vida, os nossos pensamentos, e Ele nos ajuda a administrar os nossos recursos. Mas essa história de que você nunca mais terá contratempos, de que você não vai mais sofrer, de que você não vai mais chorar, Deus nunca prometeu isso. Sabe o que Ele prometeu? Que apesar de você entrar na fornalha, de a fornalha ser aceso, aquecido, Ele estará com você dentro da fornalha. Ei, e quando Cristo está dentro da fornalha, quando Cristo está dentro do barco, as coisas são diferentes. Não há desespero. Embora haja dor, não há desespero. Sabe o que nós fazemos todas as sextas-feiras aqui? Quando nós reunimos, cantamos, abrimos a Bíblia, é apresentar Jesus para vocês. Esse Jesus que não promete um mundo de fábulas, sem adversidades, viu? Nada disso. Eu sei que você passa por aflições. Talvez eu fale nessa noite para alguém que está numa fornalha. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Esse mesmo Jesus que desceu dos céus e conversava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, Ele também quer estar com você nesse momento de aflição, de dor, de sofrimento. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Ele não desampara os seus fiéis. Quando nós nos posicionamos ao lado de Deus, há recompensa. Ele não desabandona aqueles, ou Ele não abandona aqueles que são fiéis à sua palavra e ao seu chamado. Há uma promessa para nós, e ela está aqui em Isaías: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios você não será afogado, submergido. Quando você passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Sabe como é que termina a história? A Bíblia diz que eles caíram no fogo, dentro do fogo. E sabe o que foi que queimou dos 3 amigos? Apenas as cordas que amarravam seus braços e as suas pernas. Nem o cheiro de queimado ficou. Porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Hoje eu quero convidar você mais uma vez a aceitar esse Deus. Abrir a porta do seu coração para a habitação desse Deus, que todas as coisas podem fazer. Todas as coisas podem fazer, a fim de alcançar o seu coração, a fim de alcançar a sua vida. Quero orar por você. Quero pedir que Deus possa trabalhar em seu coração, meu amigo, minha amiga, para que à medida que você conheça esse Deus que nós estamos conhecendo aqui no livro do profeta Daniel, você entregue o coração, entregue a sua vida e experimente a mudança real e verdadeira que somente Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai querido, ó Deus, obrigado, porque temos por meio da Tua palavra a promessa de que mesmo que passemos por vales, fornalhas, provações, mesmo que muitas vezes, Senhor Deus, não entendendo os Teus planos e o propósito que algumas causas nos trazem sofrimento, como é bom, Senhor, olhar para a Tua palavra e entender e aprender que o Deus que agia no passado, Ele é o mesmo Deus que age, que opera nos dias de hoje. Portanto, Pai querido, se há aqui algum amigo, alguma amiga que está passando alguma aflição, que nesse momento passa por dentro da fornalha, Senhor, assim como fostes no passado, age também e acompanhe essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe de família em sua aflição. Que eles sintam, ó Deus amado, o Teu abraço, a Tua presença, e essa presença possa mudar a sua vida. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa possa entregar o seu coração em Tuas mãos
e experimentar, Senhor Deus, em sua vivência, a transformação que somente o Senhor pode fazer em sua vida. Deus, por tua misericórdia, graça e perdão, derrama as tuas poderosas e preciosas bênçãos sobre a vida dos meus amigos, porque eu te faço essa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Nós vamos agora nos deliciar ali com uma muito boa sopa. E aí, estão convidados mais uma vez vocês para estarem conosco na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Vão em paz em nome de Jesus. É isso, senhoras e senhores. Concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem proferida pelo professor Kleber nesta noite do dia 14 de novembro de 2025, véspera do dia da proclamação da República Federativa do Brasil. Portanto, sábado amanhã, feriado. Mas vamos agora à sopa. Valeu, Jesus, a sopa mais gostosa do universo. Deus abençoe. Pode pegar, irmã. Tem sopa aí.